Podemos iniciar, doutora Celeste. Então, portanto, muito boa tarde. Eu sou Maria Celeste Guimarães, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, e eu estou, portanto, hoje, com muita alegria, abrindo os trabalhos da nossa videoconferência, que está, portanto, agora se iniciando. Eu peço, portanto, desculpas às colegas que, porventura, estavam aguardando o início das 18 horas, mas nós acabamos de ter uma solenidade de posse das novas associadas da ABMCJ, com as palavras realmente maravilhosas da nossa presidente nacional, que nos honra também nesta abertura da videoconferência, doutora Manuela Gonçalves, e da nossa coordenadora da região Sudeste, doutora Helena de la Mônica, que também está conosco na abertura da videoconferência, que terá, portanto, como anfitriã, para nossa também muita alegria, a doutora Idelma Simões, nossa associada, que teve a iniciativa desse evento, que convidou, portanto, os participantes e que, portanto, tornou-se aqui a madrinha dessa videoconferência. A desembargadora Karen Emerick, se estiver conosco também, ela faz parte dessa, portanto, cerimônia de abertura dos nossos trabalhos, e eu indago a doutora Idelma se o professor Alexandre também está presente na sala, porque nós atrasamos, eu lamento muito, peço as minhas desculpas ao professor Alexandre, se ele estiver conosco, é muita gentileza dele ter aguardado. Eu não estou vendo, você doutora Idelma, o professor Alexandre já está na sala conosco? Na realidade, ele entrou às 6 horas, é porque ele tem um evento, ele está fazendo concomitante um evento na UFOP e conosco. Sim. Aí, o que acontece? Como atrasou um pouco, ele falou, Idelma, eu vou voltar ao evento da UFOP e talvez eu volte ao final. Certo. Porque eu estou fazendo os dois de forma concomitante, e aí, o que eu vou pegar? Vou pedir a palavra lá, porque lá é a abertura agora, acho que do curso de doutorado, né? E agora a pasta pertence a ele, e aí ele tem que fazer essa abertura. Mas ele jamais ia deixar aqui, né? Até como ele e o doutor Paulo Iotti, eles co-assinaram, né, a questão da BMCJ no processo de feminicídio. Ele queria muito, né, conhecer a doutora Manuela, e a doutora Helena está aqui, a doutora Karen, então, assim, de forma nenhuma ele deixar. Aí ele falou assim, olha, Idelma, eu vou voltar ao evento lá, que eu tenho que fazer a abertura, que é a abertura da minha pasta de doutorado, e aí eu vou ver se eu consigo encaixar, porque às 7 também ele já entra no evento do IBMEC também, que é hoje a apresentação da pasta. São 2 eventos inadiáveis aqui, tinha o nosso terceiro, mas ele estava conosco até 15 minutos atrás. Muito bem. Mas se não houver tempo, eu faço questão, doutora Manuela, de programar um novo evento, de fazer novamente, e de Minas Gerais prestigiar a BMCJ Nacional. Pode contar conosco. Então, o doutor Idelma pode, então, fazer a abertura, que nós já saudamos, portanto, eu iria saudar também o professor Alexandre, mas você vai fazer as honras da casa e saudar a nossa nova associada e também expositora, a juíza de direito, doutora Daniela Cunha Pereira. A palavra é sua, doutora Idelma. Boa noite a todos. Eu cumprimento todas aqui, em nome da nossa presidente nacional, doutora Manuela, a nossa coordenadora da região Sudeste, doutora Helena de la Mônica, a nossa presidente da BMCJ Minas Gerais, doutora Celeste, dizer para vocês todas que é uma honra imensa em poder fazer um evento logo após, tão importante, né, que é a posse de todas as novas associadas aqui, que vão compor a nossa leva feminina aqui. Então, isso aqui, para mim, ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma honra imensa em estar aqui e trazer. E dizer que, quando eu pensei em fazer, falei assim, vou fazer uma live, eu queria dizer de um tema bom, como fazer, né? Tão importante saberes aqui, a doutora Karen está aqui, nossa vice-presidente, também cumprimentando. Então, assim, todas as mulheres aqui de carreira jurídica, todas nós com um superior saber, o que dizer? Né? O que dizer hoje, então, em termos que seja interessante, que seja leve, que seja gostoso, e que eu possa fazer com que essas mulheres também
se incentivem, a gente se inspire, e é que a nossa empatia, ela se faça presente para quê? Para que essa fase intersetorial que agora começamos a fazer, que seja presente e que faça inspiração para todas. E aí eu pensei, né, o que de novo aconteceu? O que de novo veio? O que de novo fizemos nesse meio dessa pandemia, a não ser pensar, a refletir, a internalizar todos os acontecimentos, para quê? Para que uma nova mudança, para que um novo pensamento, para que novos planos e novos planejamentos venham a partir dessa nova história que nós, mulheres, e principalmente a BMCJ, nós nos propomos a construir. Então, eu pensei, né, a nossa querida magistrada, a doutora Daniela, agora recém-fundada, uma associação, é o Instituto Viva. Essa mulher, ela pensa à frente, ela está à frente. Eu conheço já um pouco da trajetória dessa pessoa. Ela carinhosamente, ela vem à contagem, ela leva as pessoas, ela é uma mulher que empodera, ela não vai sozinha. Onde ela vai, o caminhar, ela procura andar de mãos dadas com todos. Dentro da comarca de Birité, essa mulher é o show, você me desculpe, eu sou muito fã, porque nessa seara, quando eu falei com a doutora Celeste, você precisa conhecer a doutora Daniela. Ela é uma mulher fantástica. Essa mulher é politizada, ela tem um senso de envolvimento de pessoas assim, e eu trago ela sempre que eu posso. Ano passado ela esteve conosco também, numa palestra que eu produzi para a OAB Minas Gerais. A OAB foram concomitantes mais de 1.200 visualizações, que nós estávamos ali sobre um grupo também de pessoas com saberes muito admiráveis a discutir segurança pública. E, para mais que falar de violência doméstica, eu quero falar de coisas boas. Então, o que a gente pode fazer? O que hoje consideramos atividades de empatia? Então, vamos falar de coisas boas. Por que eu trouxe o doutor Alexandre? O doutor Alexandre é uma pessoa, assim, fantástica. Tive o prazer de caminhar com ele na gestão da Comissão da Diversidade Sexual. Eu fui prestar consultoria, né, penal. Eu sempre digo, né, num penal que eu gosto de trabalhar, na atividade criminal que eu gosto de trabalhar, que é uma atividade que modifica a vida das pessoas. Então, sempre que nós tivemos atos de violações, coisas interessantes a fazer, eu queria fazer com o doutor Alexandre. O doutor Alexandre chamava e a gente acionava as comarcas, né, do interior, e a partir dessas comarcas, através de interlocuções, a gente colocava as pessoas ali em contato com a rede. Então, o que acontecia? As associações do interior ali, que trabalham com a pauta temática, que é a pauta LGBTQI, eles tinham ali algumas denúncias ali, dentro da cidade não tinha equipamento. Como fazer? Aí aciona, né, a nossa Minas Gerais, a OAB Minas Gerais, e aí entramos em contato, né, e para além da atividade jurídica, nós estávamos fazendo atividade de comissão mesmo, de OAB Minas Gerais. Uma OAB dessa comissão que a doutora Della Mônica carinhosamente proporcionou e nos dá total liberdade de trabalhar. É graças a ela, eu tenho que agradecer demais essa mulher brilhante também, é a nossa timoneira, é a nossa querida e sempre estará, né? E essa força de mulheres que hoje eu trago novamente é muito dela também, essa coisa também de levar todas, de levar informação, de abraçar, de acolher, de estar junto, de proporcionar e melhor, de empoderar. Se eu posso trazer para você uma energia igual à minha, a energia vem dobrada, e é isso. E sobre essa liberdade de trabalho que a doutora Helena nos proporcionou com a AB Minas Gerais, pudesse ampliar, é que nós fizemos esse trabalho em Minas Gerais. Por isso que eu queria que ele trouxesse essa palavra, porque ele é um professor, hoje a atividade jurídica de advocacia dele está mais no ponto da consultoria, né? Hoje ele presta atividade legislativa para o STJ, para o STF, para vários órgãos importantes nacionais. Ele é um professor, tem pós-doutorado, mas, como eu disse, em outra oportunidade estará aqui. Bom, gostaria agora de passar, depois dessa breve explanação, de contar coisas boas e dizer que, em meio dessa pandemia, tem coisas boas.
Vamos nos inspirar hoje, nesse dia, que temos mulheres aqui de diferentes áreas jurídicas. Vamos dizer que nós podemos, sim. A atividade intersetorial, ela existe, ela é para ser planejada, ela é para ser começada. E eu gostaria que a doutora Daniele trouxesse essa boa nova. Vamos fazer isso juntas, doutora? Boa noite. Sempre estou a postos para construir e sempre juntas, até porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. Sem uns com os outros, a gente nem levanta da cama, literalmente. A gente não vai a lugar nenhum. Bom, antes de eu começar, até nos agradecimentos, se o doutor Alexandre aparecer por aí, como eu sei que ele está apertado de horário, fiquem à vontade para me interromper e passar a palavra para ele, para que a gente possa desfrutar dos ensinamentos dele antes que ele tenha que se retirar novamente. Não precisa ter nenhum constrangimento quanto a isso, tá? Eu quero agradecer a todas, cumprimentar a doutora Manuela, cumprimentar e agradecer a doutora Maria Celeste, parabenizando por ter assumido a importante tarefa de liderar essa associação com o enorme desafio de levar adiante pautas de gênero e de igualdade. Tenho certeza do brilhantismo da sua gestão e agradeço pela gentileza de me receber na associação. Em nome da senhora, eu cumprimento todas as demais que aqui estão e que nos escutam. A doutora Idelma, eu fico profundamente emocionada com a sua fala. Eu sempre agradeço de forma muito genuína pelo encontro que nos foi proporcionado pela doutora Luanara e os frutos que rende a partir daí, as coisas que eu aprendo, as oportunidades que me são dadas. É uma gratidão imensa. E uma admiração muito grande pelo seu dinamismo, pela sua capacidade de liderança, de agregar pessoas ao seu redor, pela generosidade e pela gentileza, pela atenção, qualidades essas tão importantes e que nos inspiram. A inspiração está em você. E eu quero dizer que eu estou aqui dividida entre a enorme honra de estar nesse espaço aqui, de aprender com as lições de vocês, e um certo constrangimento por, sinceramente, acreditar me sentir não merecedora desse lugar, porque eu não estou à altura dessas mulheres tão brilhantes que aqui estão. Mas eu vou tentar contribuir de alguma forma e, sobretudo, não dar vexame. Vamos ver se eu vou conseguir. Aproveito para pedir licença para adotar um tom mais informal na minha fala, como vocês já podem perceber, esse é o meu estilo. Não porque as pessoas aqui presentes não mereçam todas as reverências, mas porque eu creio que, sobretudo no ambiente virtual, a descontração tende a tornar os eventos mais agradáveis, e foi isso exatamente que a doutora Idelma me propôs, né? E também, olha só o que me aconteceu, eu já estava nervosa de vir aqui, porque, como eu disse, eu realmente acho que, nem como se a gente brinca, não tenho nem roupa para estar aqui. E aí, o que me aconteceu hoje pela manhã? Eu jamais viria aqui falar com vocês de improviso, eu havia preparado algum material, hoje de manhã meu computador deu uma pane, eu perdi tudo. E eu com tudo perdido e 7 audiências me aguardando à tarde. Pois bem, eu preparei alguma coisa já na correria, então peço desculpas se não tiver ficado à altura de vocês, mas vou tentar dividir com vocês essas poucas palavras que eu consegui trazer para esse momento. Vamos lá. Eu não sou pesquisadora nem acadêmica e, portanto, eu não tenho conhecimento teórico suficiente para discorrer sobre o tema que me foi pedido aqui, que seria da violência de gênero. Eu não tenho condição de fazer essa leitura a partir de uma perspectiva teórica, técnica ou acadêmica. Então, eu creio que a contribuição provável que eu posso trazer para esse debate passa pela minha experiência prática nessa área, e por isso eu vou fazer um relato em primeira pessoa, contando um pouco da minha vivência com esse tema. Eu entrei na magistratura em 2005, e embora desde o início eu tenha atuado majoritariamente na área criminal, eu comecei a trabalhar de forma mais constante e direta com processos de violência doméstica e familiar a partir de 2014, quando eu assumi a 2ª Vara Criminal da Comarca de Ibirité, e particularmente desde 2016, quando uma resolução do Tribunal de Justiça estabeleceu que as 2ª Varas Criminais seriam competentes para julgar as ações criminais relacionadas à Lei Maria da Penha em todo o Estado. Então, há 8 anos, eu trabalho diariamente, todos os dias, com processos envolvendo violência doméstica e familiar nos municípios de Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, que ficam aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E quando eu iniciei a minha carreira na magistratura, lá atrás ainda, em 2005, eu trazia comigo uma visão bastante tradicional do direito penal,
forjada lá nas aulas da Faculdade de Direito da UFMG, com o professor Jair Leonardo. Aqui eu abro um parênteses para dizer que estou entregando minha idade, e eu estou falando sim do Jair pai, não é nem do Marcelo Leonardo, não. Mas, em minha defesa, eu fui uma das últimas turmas para as quais ele lecionou. Tive a honra de ser aluna dele. Pois bem, eu trazia uma visão do direito bastante tradicional, forjada lá nas aulas do professor Jair, na UFMG, e uma visão que sempre partia de normas elaboradas a partir de um chamado homem médio. Notem que é um homem, e é um homem médio, como padrão para todas aquelas normas. Além disso, uma visão que tinha vítimas e réus que se colocavam em campos antagônicos e fatos que eram colocados sem apreciação ou sequer menção ao seu contexto temporal, histórico ou cultural, como se as condutas criminosas não tivessem variantes não previstas pelo legislador. A gente sempre conhece, né? O Cássio e o Tício, Caio e o Tício, sempre homens, sempre, né, romanos, Caio, Tício, naquelas situações quase esquemáticas. Pois bem, não demorou muito para eu perceber que a realidade era imensamente mais complexa que os manuais e que a visão tradicional que eu trazia não oferecia solução para os problemas com os quais eu me deparava cotidianamente. Mas isso se intensificou de uma maneira muito peculiar quando eu comecei a atuar nos processos envolvendo violência doméstica. Foi aí que começaram a surgir certas perguntas que sempre povoam a cabeça daqueles que atuam nesses casos. Como, por exemplo, por que ela não larga ele? Como assim ela não quer que ele fique preso? Por que ela vem na audiência para mentir, para ajudar esse homem que está batendo nela? Ou então, como é que fica a questão da prova se não tem testemunha? Ninguém viu o que aconteceu lá dentro de casa. Bom, o juiz apenas aplica a lei e não tem que se preocupar com o que está fora do processo. Mas como ignorar tudo que cerca esse caso para além do fato criminoso? Como fazer com que o processo não seja apenas, como a gente diz vulgarmente, uma enxugação de gelo? O que dizer para essa mulher que sofre? Como ignorar as dores dela que se posta aqui na minha frente todos os dias, já que eu tenho que ser apenas a boca da lei, como se diz lá, né, no passado? Ou ainda, o juiz tem que ser neutro, não pode ver com diferenças homens, mulheres, negros ou brancos, ricos ou pobres. Mas então, por que os homens sempre chegavam como agressores e as mulheres como agredidas? Como ignorar que eram eles que estavam matando e elas que estavam morrendo? Como não enxergar que a maioria dessas vítimas eram negras e pobres? Eu sei que essas dúvidas parecem pueris, inocentes, básicas, primárias, e são pontos de vista quase incompatíveis com a mulher já formada que eu era quando eu ingressei na magistratura. Mas o fato é que eu era, de alguma forma, inocente, básica, primária e superficial, até mesmo porque eu nunca tinha visto fora do meu ângulo de visão da realidade que me rodeava. E os livros que eu tinha lido tinham sido escritos por pessoas que vinham dessa mesma realidade. E as pessoas com quem eu conversava também tinham vidas extremamente parecidas com a minha. Eu estava envolvida naquilo que a Chimamanda Adichie chama de o perigo da história única. Ou seja, eu só conhecia as histórias e os pontos de vista daqueles que eram iguais a mim. Ora, se eu só vivia entre iguais, via iguais, convivia com iguais, lia iguais, como eu iria aplicar a lei aos que eram diferentes de mim? E, no entanto, mesmo nesse ambiente, eu sabia que, como disse o Orwell, havia alguns mais iguais que os outros, porque os homens ao meu redor tinham uma vida muito, muito diferente da minha, pelo simples fato de serem homens. Percebam que, conforme eu já falei, embora eu não fosse nova, eu era de uma imaturidade que só é permitida aos muito privilegiados. Uma imaturidade quase indecente, eu diria. Uma imaturidade que aqueles que se pretendem aplicadores da lei simplesmente não podem ter. Porque quem se pretende operador do direito, e sobretudo aqueles que têm o poder de decidir sobre a liberdade do outro, tem que se comprometer com o exercício do aprendizado, com o olhar adiante e de se movimentar para frente. E nessa caminhada, com esses dilemas, com essa maturidade, sem conseguir desatar esses nós, eu fui buscando ler o diferente,
ouvir os diferentes, me abrir para o diferente, aprender com os diferentes. Aparece. Tem alguém aqui? De sociedade com evolução civilizacional. Não sei se interromperam aqui. Vamos lá. Então, continuando, tentando desatar esses nós que eu mencionei, eu fui buscando ler os diferentes, ouvir os diferentes, me abrir para o diferente, aprender com o diferente. E também com os semelhantes. Embora a gente saiba que aprender com os semelhantes é fácil, é quase orgânico. E eu posso dizer que, ao longo desses anos, eu acho que até que eu nem aprendi muita coisa, certamente em virtude das minhas limitações. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nessa caminhada ao longo desses anos na violência doméstica, trabalhando com a violência doméstica. Eu sei que o que eu vou dizer é óbvio, mas eu julgo que, em tempos em que precisamos reafirmar que a Terra é redonda, pode ser oportuno dizer e repetir o óbvio para que a gente não se esqueça daquilo que não pode ser jamais esquecido. Bom, uma das coisas que eu aprendi nesse exercício, que é um exercício, eu falo que é uma construção quase artesanal do direito que eu faço ali bem no dia a dia mesmo, com a cara na frente das pessoas. Nesse exercício eu aprendi, como eu disse, vou dizer o óbvio, mas às vezes é oportuno dizer o óbvio também, que a nossa sociedade claramente avaliza modelos de masculinidade e feminilidade que culminam e legitimam a violência física, moral e simbólica contra as mulheres. E enquanto nós considerarmos normais pequenas violências invisíveis e cotidianas praticadas contra as mulheres, nós estaremos alimentando uma cultura que, inevitavelmente, vai gerar a morte das nossas meninas, moças e mulheres. Também aprendi que o fenômeno da violência doméstica é muito particular e se relaciona diretamente com questões de natureza histórica, cultural e socioeconômica, e se conecta de forma muito profunda nas relações humanas, já que está diretamente ligado a relacionamentos afetivos, família e filhos. É um fenômeno, portanto, que toca o que há de mais profundo nas experiências humanas, que são a história que nos antecede, a cultura que nos forma e os afetos que nos mobilizam. E um fenômeno tão complexo vai naturalmente demandar uma abordagem multidisciplinar e uma atuação a partir de várias frentes. Não há soluções fáceis para um problema tão complexo. É bom a gente sempre desconfiar de quem oferece soluções simples, rápidas, ou que não movimentam as estruturas. Elas geralmente tocam apenas a superfície do problema, disfarçando o problema, mas sem causar alterações reais. O enfrentamento da questão da violência doméstica e familiar exige coragem para abordar temas espinhosos, exige disposição para mudanças, exige que se toquem pontos controversos, exige que se quebrem paradigmas e certezas. Enfim, exige um enorme trabalho de construir o novo. Eu também aprendi que não há política de prevenção efetiva que não envolva ações fora do âmbito criminal, demandando políticas e ações de todas as esferas de governo e também da sociedade. Também venho construindo um aprendizado no sentido de que o direito penal brasileiro é marcadamente punitivo e expressa uma crença que nossa sociedade, de uma maneira geral, tem na solução legal para problemas sociais e culturais. O direito brasileiro, como regra, só consegue pensar um problema a partir da ótica liberal individualista, desconsiderando os problemas sociais e culturais na solução jurídica dada ao conflito. Contudo, é impossível tratar da violência de gênero sem atentar para o fator histórico-cultural como gerador e fomentador dessa violência, e sem investigar e propor soluções que vão para além do campo punitivo. Não se trata aqui de dizer que não é preciso punição, pelo contrário, e sobretudo responsabilização, mas a gente precisa ir além, a gente precisa trabalhar esse processo esses problemas em várias frentes, como eu disse anteriormente. Também observei que isso qualquer pessoa que já trabalhou com esse tema sabe, que a maioria das mulheres quer que a agressão cesse. E nessa medida ela pode até colaborar com o Estado, mas ela não quer que se puna o agressor. Eu digo isso como maioria, tá? Eu não estou dizendo como regra geral aplicável a todas e nem de violências mais graves, mas isso é uma regra que obviamente comporta exceções. Frequentemente essa mulher vai resistir a contribuir para a condenação desse homem.
o medo e a desconfiança dela no sistema penal podem ser, inclusive, maiores do que o medo que ela sente do agressor. Por isso, se pudesse escolher, a maioria das mulheres prefeririam aconselhamento, tratamento, qualquer coisa do tipo, antes do castigo. E aí entra ainda a questão referente ao fato de que mulheres são culturalmente educadas a cuidar. Então, é muito frequente que elas peçam para que o homem seja, de alguma forma, educado, cuidado, assistido, tratado. São poucas as que, de fato, desejam a punição. Então, aqui eu trago novamente essa questão de provocar uma reflexão no sentido do que nós queremos da nossa legislação, para além da punição. Volto a dizer, não estou defendendo que não tem que ter punição, mas eu acho que a gente precisa analisar isso também para além da punição. Como que esse assunto pode ser tratado para além de medidas punitivas? Me causa um pouco de preocupação quando a gente vê que grande parte das ações são todas no sentido de se criar novos crimes e aumentar penas. Volto a dizer, não estou interditando esse debate, dizendo que sou contra a criação de todo e qualquer tipo penal ou aumento de toda e qualquer pena, mas a gente precisa debater isso e saber o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, qual a consequência disso, e no caso específico, como eu também trabalho com execução penal, vou dar aquela puxadinha de sardinha, no caso específico de aumento de pena e de novos tipos penais, a gente precisa estudar o impacto disso no nosso sistema carcerário. Aumentar a pena, criar leis mais rígidas, sem pelo menos ter estudos do impacto disso no ambiente carcerário, sem a preparação do nosso sistema carcerário para absorver essa demanda, é uma temeridade. Voltando para a questão da violência doméstica. O fenômeno da violência de gênero, ele atinge todas as mulheres. Isso é um fato. Mas é estatisticamente comprovado que ele atinge de forma mais numerosa, violenta e brutal mulheres negras. E, por isso, o fator racial não pode ser ignorado na elaboração de políticas públicas direcionadas a combater essa questão e tampouco na leitura que se faz dos fatos trazidos a juízo. Esse não é um elemento acidental. A compreensão do racismo como estruturante dessas violências é essencial para a adequada análise desses casos. Nós precisamos inverter as questões que estão sendo feitas. Lembram que no início eu disse que quando eu comecei na violência doméstica, eu mesma me perguntava por que essa mulher apanha, por que ela volta para ele, por que ela não sai de casa? Então, eu acho que a gente precisa inverter essas perguntas para perguntar menos por que ela continua com o agressor e mais por que ele continua agredindo. É urgente parar de deslocar o campo da culpa para a mulher. Isso requer um exercício constante. Nós precisamos nos comprometer com isso. É algo que a gente faz sem perceber. A gente precisamos nos educar e nos disciplinar para a gente não fazer isso. E mais, nós precisamos parar de demonizar palavras. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente, às vezes, para tratar do assunto da violência doméstica, a gente usa, por exemplo, a palavra gênero, isso já dá arrepios, já dá calafrios. E a gente precisa parar de demonizar as palavras. A gente pode debater os conceitos, a gente deve debater os conceitos, a gente deve debater as posições. É importantíssimo que a gente debata o que é isso, se isso é bom, se isso é ruim, como, como lidar com isso, onde a gente quer chegar. Mas a gente não pode usar demonização de certos termos para interditar debates. Para silenciar debates. Etiquetar as pessoas, colocando-as em caixas para interditar o debate, é letal não apenas para o nosso crescimento pessoal, mas para a democracia. Volto a dizer, porque esses temas eu sei que eles hoje em dia têm uma sensibilidade muito específica. Às vezes, se você usa uma palavra ou uma expressão, aquilo já supostamente te enquadraria num determinado espectro, isso é usado por algumas pessoas para te silenciar. A gente não precisa de silenciamento, a gente precisa de diálogo. Cada vez mais. Todos os temas podem ser, em princípio, discutidos e debatidos, mas desde que a gente dialogue. O silenciamento não é uma boa estratégia de crescimento. Nós precisamos reaprender a construir consensos a partir das diferenças, especificamente nesse tema de gênero e de violência doméstica, que toca pontos muito sensíveis. A ideia, uma coisa que eu aprendi, isso é talvez uma das maiores lições que eu aprendi, a ideia de que a mulher sofre violência é fraca ou uma pobre coitada é um mito que tem, inclusive, um enorme viés machista. Eu nunca vi tanta força como a força que eu vejo em mulheres que suportam anos, às vezes décadas de maus tratos.
Eu nunca vi tanta força como a que eu vejo em mães que suportam caladas todas as dores do mundo porque creem que o pai de seus filhos um dia vai melhorar ou porque não tem meios de sustentar esses filhos sozinhos. Eu nunca vi tanta força como eu vejo em mulheres que são abusadas durante anos e que depois de finalmente terem conseguido se separar de seus algozes, aceitam cuidar deles doentes no final da vida, porque na doença eles são abandonados pelas outras pessoas e sobra para elas cuidar desse homem e elas cuidam. Se isso não for uma força, eu não sei mais o que é. Eu nunca vi tanta força como eu vejo literalmente todos os dias em mulheres que são violentadas de forma real e simbólica desde antes de nascerem e que ainda assim seguem em frente. E uma coisa que eu aprendi, como eu disse também lá no início da minha fala, que a gente fica sempre se questionando como preservar o princípio da igualdade, se a gente não tem que, no fundo, tratar todo mundo igual, ignorando essas diferenças. Uma coisa que se eu não sabia, eu aprendi de forma definitiva, é que o que fere o princípio da igualdade é ignorar as diferenças. A suposta neutralidade do juiz não pode conduzir à manutenção de desigualdades que ferem os direitos básicos das pessoas. Nós não podemos nos escudar numa suposta neutralidade para permitir que o que existe de mais fundamental na democracia seja sepultado, que são os direitos de todas as pessoas. Então, assim, a gente precisa aprender a ver além disso. O cumprimento da lei, olha que eu não estou dizendo de inovar, porque muita gente pode dizer, ela está querendo juiz legislador, juiz criativo, que passa por cima da lei. Eu não defendo isso em momento algum, jamais defendi. Acontece que o cumprimento da lei passa necessariamente por uma visão crítica que nos conduz a um exame dos fatos à luz da realidade, e não de um cenário de ficção que só existe nos livros, ou que faz com que o mundo se resuma ao que está ao nosso redor imediato. O que eu defendo é justamente a aplicação da lei. Exatamente. A função do juiz é, obviamente, a todas as normas, não apenas a lei, mas, sobretudo, a Constituição, mas isso não pode se dar num universo reduzido, porque isso pode acabar, ao fim e ao cabo, ser a antítese do que a gente pretende, que é a aplicação do direito. E a doutora Manuela falou no início da frase dela sobre o Martin Luther King, que tem a célebre frase, que já virou até meme, que é "eu tenho um sonho". Eu também tenho um sonho, acho que todos temos, ou pelo menos deveríamos ter, né? Eu sonho com o dia em que os dispositivos do artigo 8º da Lei Maria da Penha serão integralmente cumpridos e que o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, terá a coragem e a responsabilidade de dar cumprimento ao mandamento do artigo 8º desse artigo, que determina de forma expressa que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios irão promover programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana, com perspectiva de gênero e raça ou etnia. Eu vou repetir, porque eu acho isso tão bonito, que eu até arrepio. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, todos os entes federativos. É preciso um esforço de todos os entes. Ninguém pode ficar de fora. E todos têm responsabilidade. Irão promover programas educacionais, nós vamos tratar disso nas escolas e nas famílias, onde se educam as pessoas, que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com perspectiva de gênero e de raça ou etnia. O meu sonho, está registrado, é esse. Porque quando esse tema, de fato, chegar às escolas de forma séria e responsável e corajosa, sem medo, aí sim nós teremos a possibilidade de começar a vislumbrar mudanças efetivas que nos conduzam a um mundo mais justo, com mais respeito para todas as pessoas, indistintamente. Eu sei que isso é um sonho, mas também sei que nós devemos às próximas gerações um mundo melhor do que aquele que nós recebemos. E tem uma frase que eu gosto de um seriado da Netflix, né? Há aqueles que citam Foucault, há aqueles que citam, né, Nietzsche, cada um, eu vou citar Netflix, peço desculpas pela vulgaridade da citação, mas, enfim, é uma frase que expressa muito bem o que eu quero dizer, que diz o seguinte: uma sociedade cresce bem quando, aliás, é da série, para citar a fonte, né, abre parênteses, é da série Afterlife, da Netflix, Life, After, vamos lá, que diz o seguinte: uma sociedade cresce bem
quando homens velhos plantam árvores que vão criar uma sombra na qual eles nunca se sentarão. E eu gosto muito, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo de desesperança, de tristeza, a gente pensar que a gente precisa e tem a responsabilidade de construir para o futuro, é para os que virão depois de nós. Porque senão a gente fica nesse imobilismo de achar de que como está tudo muito ruim e não vai adiantar de nada, não vamos fazer nada. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, nem que seja pequeno, nem que seja para as próximas gerações, porque assim é a única possibilidade da gente progredir como crescimento pessoal, como sociedade, como democracia. Acho que era isso. Agradeço mais uma vez a vocês, peço desculpas se me alonguei e deixo um abraço muito carinhoso em todas. Vou retomar a palavra aqui um pouco. Doutor Alexandre, realmente ele não, né, ele agora, pelo que eu ouvi da agenda dele também, ele vai entrar no segundo compromisso. Então, nós adiaremos a fala dele para um outro momento também. E depois desse discurso eloquente, tá, para mim está excelente, eu já não consigo mais ter nenhum pensamento a não ser a concordância total, né? Da outra vez você nos presenteou também, né, com aquele trecho, mulheres que andam com lobos. Não, até que Mulheres que Andam com Lobos não está entre as minhas leituras que eu costumo citar, não. Não está no meu livro, no meu manual de citações, não. Não devo ter sido eu. Foi, né? Eu tenho um dos Mulheres Empilhadas, talvez. Mulheres Empilhadas também é ótimo, né? Mas traz muito, né, dessa questão, dessa perspectiva também de viver numa sociedade, dessa sociedade ser de um algoz. E ontem me remeteu também, tivemos uma live também com a doutora Helena, né? E a doutora Helena estava falando com o doutor Sérgio Leonardo também, a perspectiva também da gente dizer das diferentes nuances que o direito penal nos traz hoje, né? A gente poder ter essa discussão que passa por essa questão punitiva também. Hoje temos também a construção da justiça restaurativa. Hoje há a possibilidade de uma construção penal que podemos trazer a outros nuances de direitos que não exijam da sociedade uma forma mais elaborada de punir, que hoje temos a violência doméstica, a gente temos os crimes de trânsito, a gente temos os crimes de menor potencial, precisamos de uma forma diferida de trabalhar assim. E aí eu preciso fazer justiça ao Tribunal de Justiça para mencionar as ações da CONCIV, o estímulo que está sendo feito à criação das redes, a criação e incremento das ações da rede de atendimento e de enfrentamento, o treinamento e capacitação dos juízes e servidores de todo o Estado. Preciso mencionar também o estímulo que tem sido dado aos grupos reflexivos, fora especificamente da CONCIV, mas esse investimento alto que o Tribunal vem fazendo em justiça restaurativa, eu preciso fazer justiça e dizer que o Tribunal de Justiça vem trabalhando está atento a isso, mas a minha fala é muito dirigida, talvez até para outras pessoas que até fora da área do direito, que não têm essa visão e que, inclusive, que a gente tenha um amparo dessas pessoas para essas ações, a gente precisa levar essa conscientização para fora daqueles que operam direito. E para que essa formação, inclusive, venha também já das faculdades, para que a gente já venha com essa mentalidade de outros lugares, né? Para que ela seja uma mudança realmente profunda. Pensar realmente na reforma dessa grade, né? Que espécie de aluno que virá aí, né? A gente fala tanto na questão da educação, e hoje há grandes projetos, sim, do tribunal, inclusive, né, nas escolas, né? Doutora Karen, né, parabéns pelo selo ontem. Não poderia deixar nunca de mencionar, tá? Doutora, é uma grande honra para todos nós. E dizer que é isso mesmo, a questão ela perpassa muito pela educação, né? Então, assim, vem uma nova geração. Que geração é essa? Nós, mães, hoje, que filhos produzimos hoje? Que comunicação não violenta que tanto pregamos? E que finalidade é essa? Eu também penso assim, o direito ele passa muito pelos próprios operadores, que são os atores que compõem todo o aparato jurisdicional, são assistentes sociais, são psicólogos,
são as pessoas que dão suporte a todo esse aparato jurisdicional, porque, na verdade, se tem ali, tem uma política de drogas ali, que está trabalhando, ela também trabalha na questão da violência, ela faz parte da segurança pública. Hoje eu faço mestrado agora, mestrado em criminologia, e eu percebo, não existe criminologia na grade das escolas hoje, gente. Então, assim, você entender aquele contexto que trouxe aquela violência, aquele artigo, será que a economia valeria a pena? Né? A gente fala tanta questão prisional também. Outro dia eu estava conversando com a minha irmã e eu estava trazendo uma perspectiva que ela nunca pensou, que é eu falar com ela que um preso hoje, ele custa para o Estado quase 5 mil reais. Então, assim, vale a pena? Vale a pena trabalhar o preso ou vale a pena trabalhar a sociedade? É essa reflexão que eu quero deixar para todos aí. Hoje, o direito, os novos formadores, os novos instrutores, todas as pessoas, e não propriamente estudante em si, todos os atores que vão compor um dia a cadeia jurisdicional, ela precisa se sensibilizar quanto a isso. Para quê? Se sensibilize o legislativo, se sensibilize hoje os poderes. Para quê? Porque pensar em segurança pública hoje não é uma nuance legislativa, não. Não é um artigo, não é uma punição. E sim, é uma questão educativa e principalmente construtiva. É o que eu deveria deixar. Terelésio, passa a palavra. A Helena vai precisar se retirar. Vamos passar a palavra para ela, antes que ela possa sair, para se dirigir à doutora Daniela, que, de fato, ontem nós fomos brindados com uma live maravilhosa, em que ela nos motivou, inspirou, né, nos arregimentou muito, e vamos dar a palavra à doutora Helena, antes que, claro, o professor Alexandre realmente não vai poder comparecer, então, para que a doutora Helena possa dirigir a doutora Daniela, fazer os seus comentários, e poder também, digamos, em nosso nome, agradecer e fazer seus comentários, né? Pois não, Helena? Olha, eu peço até licença mesmo para me retirar, porque eu tenho um compromisso agora às 19h30, e eu almocei muito cedo, e eu, como não sou uma pessoa, até vou usar da informalidade, que como eu sou magra e não gosto de ser magra, já está passando a hora de eu comer alguma coisa. Mas, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela participação, e Delma, você foi muito feliz, né, em ter convidado a meritíssima juíza, a doutora Daniela, para que aqui, né, estivesse com todas nós, e trazendo um assunto de tamanha importância, e realmente a Vossa Excelência, as colocações que me calaram fundo, coisas que eu realmente não havia pensado. Gente, é verdade, a força que essas mulheres têm em suportar tudo isso durante tanto tempo. A gente pensando, são mulheres frágeis, são mulheres fracas? Não, são mulheres muito fortes. Quer dizer, é um outro viés de entendimento que realmente despertou e faz com que nós tenhamos assim, uma amplitude maior de entendimento em relação à área. Então, quero deixar aqui o meu melhor agradecimento, feliz, né, com a disponibilidade de Vossa Excelência, doar o seu tempo, doar o seu conhecimento e nos despertar para uma pauta tão importante. E, doutora Celeste, está de parabéns, porque a Idelma, agora, hoje tomou posse, né, doutora Celeste? Tomou posse, está aqui com todas nós, vai ser um ganho extraordinário. Seja muitíssimo bem-vinda e deixo meus melhores agradecimentos aí e vamos caminhar juntas aí para o agradecimento da comissão da ABMCJ Minas Gerais. Muitíssimo obrigada, doutora Maria Celeste, doutora Idelma, viu? Muito com ela e vou pedir licença, então, para me retirar. Uma boa noite e foi ótima a posse, viu, doutora Maria Celeste? Obrigada. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Com licença, peço licença. Muito obrigada. Boa noite. Doutora Idelma, agora indaga a doutora Karen, que ela é especialista na área, né, uma mulher que fez, eu costumo dizer, foi um divisor de águas na Consigo, ela sabe disso. Nossa, agora eu vou ficar até nervosa. Naquela época, o nível de admiração que eu tenho pela desembargadora, nossa, agora eu vou ficar até nervosa. Eu me lembro, não vou me alongar, mas um auditório cheio lá na nossa sede da OAB, na Rua Albita, nos bons tempos de reuniões presenciais, ela estava compondo a mesa, nós tínhamos a rede de proteção à mulher, com defensoras, promotoras, a doutora Patrícia Rabi-Huck, inclusive estava lá, Rabi-Huck, e eu disse isso. A doutora Karen Emerick, eu nem a conhecia, nós não tínhamos nenhuma convivência ainda, ela vai se lembrar disso.
que a doutora Karen Meric foi homenageada lá, e nós dizemos, ela foi um verdadeiro divisor de águas na atuação da Concive, na aproximação conosco, com a B, com toda a rede. A doutora Karen é, sem dúvida nenhuma, uma precursora, essas mulheres, como eu mencionei, inspiradoras, motivadoras, inclusivas, né? É chegada a hora de ouvir, né, a nossa grande timoneira, né, doutora Idelma? Ela é mesmo. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer assim, e volta só, desculpa interromper, atravessar a fala da desembargadora, mas eu não resisto a dizer que meu primeiro contato com a Concive, do qual eu tenho uma memória, foi com a desembargadora Karen, e aquilo, assim, como a senhora disse, foi um divisor de águas para mim, mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Eu sou uma admiradora profunda da desembargadora pelas qualidades profissionais e pessoais. Faço questão de dizer isso sempre. E ai, gente, tô arrasada que não posso dar um abraço. Tô querendo chegar na tela, assim, ó, para dar um abraço na desembargadora. Receba aí, viu? Em breve nós vamos poder nos abraçar, viu? Olha, obrigada. Nossa, eu nem sei como agradecer essas palavras que me estão sendo aqui dirigidas. Minha presidente, minha querida presidente Maria Celeste, né? Desde então a gente tem aprofundado a nossa amizade. Eu acho que foi um ganho muito grande, né? Eu ter sido convidada para integrar a chapa que você encabeça. Então, assim, todo dia eu cresço muito com você, com as suas colocações, com as suas posições, seus posicionamentos, enfim. É motivo de muita alegria, muita honra, muito orgulho de estar no momento na diretoria da BMCJ, tendo você como nossa presidente. Doutora Idelma, sempre tão atuante, né? Obrigada pelas palavras que foram me dirigidas aí pelo recebimento do selo. Realmente eu fiquei muito honrada. Eu achei que foi uma iniciativa muito bacana da Concive em começar a entrega desses selos pelas ex-superintendentes, né? E eu faço parte desse grupo, então eu me senti muito, muito honrada, né? Minha querida doutora Daniela, a admiração é recíproca, pode ter certeza. Tenho o maior prazer em ouvi-la sempre. Desde eu estive lá em Ibirité, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de um evento lá, foi muito bacana. E assim, desde sempre, desde a Concive, desde sempre, né? Eu tenho te acompanhado e tenho por você uma admiração enorme, um carinho. E me enche de orgulho te ouvir, assim, né? Eu falo que essas meninas mais novas, né? Como se a gente adotasse assim, dentro do coração. Então, e o seu trabalho é magnífico. Eu sei, eu estive lá, né? Tive a oportunidade de ver de perto o trabalho que você faz lá na comarca de Ibirité. E hoje as suas palavras também vieram engrandecer muito o nosso evento. Uma das coisas que você falou aí, que eu acho tudo muito importante, mas uma das coisas que eu acho importante a gente reforçar é isso. Nós não podemos acomodar achando que a gente não vai colher os frutos desse nosso trabalho. As nossas precursoras, né, as mulheres que vieram antes de nós, as sufragistas, a Simone de Beauvoir da vida, né, e todas essas feministas que vieram antes de nós, hoje nós estamos colhendo os frutos dos trabalhos que elas apresentaram naquela oportunidade. Então, a gente já teve um avanço, graças a essas mulheres maravilhosas. Então, nós não podemos acomodar, nós não podemos ficar no papel de achar que nós vamos fazer e a gente não vai colher o fruto, então não vai adiantar nada, não. Nós temos que fazer, sim, para a geração futura. E nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos voz. Então, a gente não pode se calar. Nós temos que estar presente, levar o recado, levar o nosso carinho, ajudar mesmo com a nossa fala. Então, esse trabalho que nós todas fazemos, eu acho que é muito importante e de muita responsabilidade. Eu tenho ficado muito na fazenda, meu marido mudou para lá e eu tenho ficado muito lá. E lá eu estou plantando muitas árvores frutíferas, com a certeza absoluta que eu não vou colher aqueles frutos. Mas as gerações que virão, com certeza vão colher. Então, assim, isso é muito significativo para mim, sabe? Ver esse trabalho todo que nós todas fazemos para um futuro melhor, para uma geração melhor, para os meus filhos, para minhas netas, minha filha, enfim, eu acho isso muito, muito gratificante. Então, toda vez que eu ouço uma pessoa tão envolvida na causa como você, Daniela, me dá assim, é igual que a gente vê um filme assim, que a pessoa suga a energia, desculpa, mas eu estou sugando essa sua energia, assim,
para dar mais força, mais entusiasmo, mais vontade de continuar nessa luta. Todas nós nessa luta. Então, olha, parabéns, bem-vinda à BMCJ, que você continue com essa garra aí. Eu tenho uma grande admiração, sabe, por você, pelo seu trabalho, e te ouvir é sempre muito prazeroso. Então, olha, de coração, eu tenho certeza que a nossa presidente vai permitir que eu falar, que a BMCJ agradece imensamente a sua participação. E não só da palestra, mas especialmente por você agora integrar os quadros aqui da Comissão de Minas Gerais. Bem-vinda, muito obrigada, sinta-se abraçada e um beijo caloroso. Obrigada, querida. Nossa, feliz. Idelma, alguma consideração final, Idelma? Nossa, presidente, pode fazer as fases de encerramento. Agradeço a oportunidade. Quer fazer alguma consideração final, doutora Idelma? Eu deixo para a senhora, presidente. Doutora Daniela, alguma consideração final de sua parte? Também fiquei emocionada, calou também muito, mas muito fundo em mim, sua fala. Parabéns, viu, doutora? Fiquei também emocionada. Eu vou reafirmar belíssima aquisição da nossa BMCJ, viu? Parabéns. Que eu disse na primeira fase, né, antes especificamente desse momento, que sempre muito lindo, muito bom estar entre mulheres. A gente sempre acontece, é como se sempre tivesse uma faísca de algo de bom que acontece. Sempre, para mim, pelo menos, todas as experiências são muito importantes. E essa já está entre as mais importantes, das quais eu tive a honra de desfrutar. Minha palavra é só de muito carinho, de muito agradecimento a todas vocês. Estou ansiando muito pelo momento do vinho presencial. Então, agradecendo à doutora Daniela Cunha Pereira, como disse a doutora Helena, pela disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento, da sua experiência, essa troca que para nós é tão rica. E você vai sentir isso, doutora Daniela, porque aqui são várias áreas de atuação. Hoje, é claro, não foi possível você conhecer todas, mas as nossas associadas, a vantagem da BMCJ, que me parece é um diferencial que me encanta, é exatamente isso, é uma diversidade. E, portanto, nós temos, como você viu, promotoras, magistradas, defensoras, advogadas, professoras. Então, acho que isso assim, dá uma experiência, às vezes não é a minha área de atuação, mas eu ouvindo, participando dos eventos, conhecendo o trabalho das outras, isso realmente nos dá um crescimento muito grande. Hoje mesmo, saiba que você me emocionou muito, viu? Gostei muito de ouvi-la, porque a gente ouve muito de quem não é da área aquilo que você falou. Você começou bem a sua exposição. Por que ela não larga esse homem? Por que ela apanha? Então, a gente ouve isso constantemente. Então, é importante nós que somos mulheres, termos, portanto, essas respostas, não para esgotar o tema, mas para poder ter um outro olhar. Você nos engrandeceu, nos emocionou. Parabéns, doutora Idelma, pela sugestão, pela iniciativa de trazê-la, né? E depois, em outra oportunidade, tenho certeza, você vai poder... nós temos também podcast, nós temos outras formas também de fazer os eventos. Vamos repetir, sempre contando com o seu apoio e com a sua disponibilidade, tá bem? Um beijo para todas, muito obrigada às colegas que estiveram conosco até agora, tá? Depois da videoconferência ficar à disposição no nosso canal do YouTube. Por gentileza, depois visitem o nosso canal, inscrevam-se, porque lá tem realmente muitas experiências e muitos momentos muito importantes. Doutora Karen, mais uma vez, obrigada pela parceria, adoro estar sempre também com você, Idelma, Josiana, Mailane, Isa Moraes, minha querida Isa, auxiliadora Maluf, todas aquelas que nos acompanharam até agora. Grande beijo, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Boa noite.